volta com o nosso Tribuna Manhã. Que bom que você está aqui acompanhando a nossa programação ao vivo. Um alô especial para você que está ligado na nossa transmissão ao vivo pelo YouTube também. Participe conosco, deixe seu comentário. Vamos para a nossa entrevista do dia? Você, aí de casa, sabe o que acontece com uma mãe que perde seu bebê no parto ou logo depois? Em toda a família, né? Uma dor profunda, pessoal, e muitas vezes invisível para quem está de fora. Mas hoje atinge centenas de famílias no Espírito Santo. Para a gente ter uma ideia, só esse ano, mais de 800 bebês morreram aqui no nosso estado. Agora, a política nacional de humanização do luto materno e parental garante mais acolhimento e um atendimento diferenciado para essas famílias na maternidade, né, no período em que elas estão ali no hospital. Mas além dela, uma lei municipal em Vitória garante que essas mães, que esses pais recebam esse atendimento diferenciado em acomodações separadas na maternidade, isso tanto na rede pública quanto na rede privada, e tenham o direito de viver uma despedida digna e junto ali pertinho dos seus filhos. Essa lei leva o nome de Chante, um pequeno serzinho lindo que viveu apenas 3 dias, mas provocou uma verdadeira revolução na vida dos pais e de muitas mulheres, né, na vida de muitas famílias. O Chante, pessoal, é filho do casal de fotógrafos Mila Roas Rodrigues e Bruno Santos Pereira. Você tá vendo aí imagens dessa família linda, eles compartilham muito aí nas redes sociais. É o casal Roas que transformou a própria dor em luta, para que essa passagem seja mais leve para outras famílias que estão passaram pela mesma situação que eles. Deixa eu sentar aqui então para conversar com essa família, para conversar também com a doutora Rosiane Ferreira, médica pediatra que está aqui junto com a gente. Pessoal, que bom que vocês estão aqui, bem-vindos, bom dia. Obrigada, bom estamos dia. muito felizes também de estar aqui com vocês. Que bom, deixa eu começar. Exatamente, né? O Chante, a gente viu ali os registros que vocês compartilham nas redes sociais, a gente trouxe aqui para quem está em casa ver também. Deixa eu começar com vocês, então, o nosso bate-papo, pedindo para que gentilmente vocês contem um pouco da história da família de vocês. Então, a gente é um casal há 28 anos, amor? Há 28 anos. E o Chante, ele veio quando a gente pensava que não, assim, que nunca seríamos pais de fato, né? Então foi um amor assim que chegou tomando conta de tudo, né? Imagina. Só que o Chante, ele tinha uma síndrome rara, né? Então a gente já sabia que ele talvez vivesse pouco tempo, né? Mas a gente fez de tudo para salvá-lo. Mas no hospital, quando ele nasceu, né? Eu sofri algumas dores que depois que tudo passou, que ele foi enterrado, né, a gente se questiona, né, do porquê dessas dores, né, por exemplo, a gente ficar numa ala onde escutamos chorinhos de outros bebês, né, que para mim soava como tortura psicológica. E eu não pude também levá-lo para o meu quarto para a família conhecer ele, assim, os tios que estavam lá presentes, né, tirar fotos, dar um banho nele, colocar uma roupinha, né, nele. Então isso doeu demais, assim, e eu questionando essas dores, né, fui atrás de ver se tinha leis, protocolos, e vi que não tinha, né, e aí nisso virou uma luta mesmo, a gente procurou pessoas que, assim, que fossem dar voz assim, a essa dor, né, nossa. Sim. E acho que foi em junho, acho que foi 24 dias depois que ele tinha falecido, a gente já estava reunido, falando sobre isso, né? Força, hein, em setembro do ano passado virou uma lei, de fato, né? Então foi muito rápido, em questão de pouco tempo, virou uma lei assim, municipal, de Vitória, né? Sim. E depois, né, que essa lei saiu, em setembro, pessoas de outros municípios, de outros estados, pediram esse mesmo texto da lei para a gente. Então, a gente foi espalhando esse mesmo texto para outros municípios. Incrível. E a gente viu pontualmente saindo em outros estados, né? Então, isso foi um movimento que foi crescendo, né? Gente, que bacana e que força, viu, Mila? Mesmo no momento mais difícil da sua vida, acredito, da vida do seu esposo também, vocês conseguiram reunir força
e se indignaram, né, também com a situação. Como é que foi para você, Bruno? A Mila contou aqui a experiência dela, né, a mãe, e para você ver a Mila passar por tudo isso e também estar ali, vocês conseguiram se manter unidos enquanto casal, porque um é forte, mas os dois são imbatíveis, né, nessa luta que está reverberando aí, está tão significativa e importante para outras famílias agora também, né, Bruno? Assim, pra gente, primeiro, de verdade, é um prazer estar aqui falando sobre a lei, falando sobre o Chante principalmente, porque ele vive muito em nós ainda e vai viver para sempre. Com certeza. Né? Então, pra gente é muito importante. E a gente tem essa luta, né? Essa luta partiu do momento que a gente percebeu que muita gente não entende, né, e não procura entender o que vem antes do nascimento de um bebê, né, que era o nosso sonho. A gente, como a Mila falou, tem um relacionamento há 28 anos e quando a gente menos esperava, o Chante apareceu e mudou a nossa vida completamente, né, e a gente passando por essa dor, a gente entendeu, né, e quis, né, teve vontade para fazer com que outras famílias, quem viesse depois da gente, não passasse pelas mesmas dores. Né? Então, é mais ou menos isso a nossa luta. Legal, eu tô vendo aqui, gente, que vocês trouxeram um álbum lindo também. Se vocês puderem mostrar ali para a câmera, para quem está em casa ver de pertinho também, enquanto a gente vai conversando. É um casal de fotógrafos, tá, pessoal? Então eles... Deixa eu tirar aqui para não te atrapalhar. Isso. Olha só os pezinhos do Chante. Foi uma maneira de vocês também eternizarem de maneira muito linda e carinhosa, né? A chegada do Chante. Mostra toda a história dele desde o início. Que legal. Os ultrassons, os ensaios que a gente fez, vários ensaios, né? E como o Chante, ele tinha uma síndrome, a gente tinha medo de não viver com ele depois dele nascer. Então a gente fez uma listinha de coisas para viver com ele aqui dentro, né? E aí a gente fez viagem em família, a gente saiu para ver o sol nascer, o sol, assim, sol se pôr também, né? Ai, que lindo! Você Sol várias nascer, coisas, sol se pôr, os dois são viagem de família, então a gente fez muitas coisinhas, né? E aí eu fiz um álbum pra... Deixa eu levantar um pouquinho aqui enquanto você tá passando. As fotos são incríveis. E quem bateu essas fotos? O Bruno. Claro, né? Gente, que incrível. Enquanto a gente vai mostrando as fotos aqui também, vou soltar, tá? Cuidado para não cair. Deixa eu conversar com a doutora Rosiane Ferreira, médica pediatra, que está aqui participando desse bate-papo com a gente também. Quando a gente escuta o relato do Bruno e da Mila, a gente traz à tona uma realidade, né? Ainda é uma realidade para muitas famílias, e olhando sobre a perspectiva médica também, eu acredito que vocês devam sofrer também junto com essas famílias, né, doutora? Sim, e é interessante quando você fala isso, né? Porque antes da lei existir, a gente já tinha a oferta desse acolhimento de forma pontual por alguns profissionais que já estavam um pouco mais sensibilizados. Porque o sofrimento também existe para os pais, mas também para quem acompanha, né, essa gestação, para toda essa equipe. E assim como o sofrimento deles também é um sofrimento invisível, o profissional também é invisibilizado em relação a esse sofrimento, a essa conexão. Às vezes, né, esse obstetra acompanha essa gestação desde o início e também vai passar por esse processo junto com essa família, tanto na hora da comunicação de uma notícia difícil, que pode ser que seja na realização de um exame, né, ou depois no segmento na hora do parto. Então, é muito importante a lei, quando ela vem, para poder garantir esses direitos, para que não seja pontual de um profissional que esteja mais sensibilizado, mas que seja um direito de todas as famílias. Perfeito. Agora, a gente é uma dor muito invisível, né, pessoal? Agora, a gente ainda tem conversado muito sobre esse assunto em função da lei nacional, né, da política nacional, e do caso da Alexa, né, e também da Tati Machado. E isso acabou ganhando uma grande repercussão também. Elas deram muita visibilidade para essa dor, para esse assunto. Para quem está em casa entender, doutora, o que caracteriza
a perda neonatal e a perda gestacional? Tem muita gente que às vezes nem sabe essa diferenciação, não entende muito bem. A gente tem a outra classificação, que seria o natimorto, que é aquele bebê que ele falece antes do nascimento. A perda gestacional é abaixo de 20 semanas de idade gestacional e a perda neonatal é até o 28º dia. Então essa que é a diferenciação. E uma coisa importante que teve também nessa lei foi a garantia dos pais do registro do natimorto. Isso que eu ia falar agora, porque essas famílias não registravam os seus bebês, né? Iam para casa com a certidão de óbito. Mas, né, a certidão ali de nascimento não existia. Não é uma certidão de nascimento, é uma declaração de nascido morto. Só que antes era como recém-nascido Diana, e agora não, já tem o direito de se colocar um nome. Não tinha nome, era sempre RN e o nome da mãe. Perfeito. Mas não é uma declaração de nascido vivo, é uma declaração de nascido morto. Sim, mas com o nome, né? Mas o nome. E essa questão do nome é importantíssimo, né? Porque a gente já sonha com o bebê e quando a gente tem conhecimento do bebê, a gente quer colocar o nome, né? Uma das primeiras coisas, né? Chante, por exemplo, significa paz. Então, a gente, quando deu o nome, foi um nome muito pensado e a gente queria que realmente, quando as pessoas o chamassem Chante, como se a pessoa estivesse falando paz, paz, e que a paz viesse, né? Então, é importantíssimo que essa questão do nome também. Perfeito. E a missão dele tá aí, né? Trazendo paz, de fato. E eu ia falar isso agora, como é que vocês se sentem, tanto cuidado, tanto carinho na escolha do nome, em todo o processo, e saber que o Chante virou lei, pessoal, e virou força para outras famílias também. Como é que vocês se sentem quando vocês escutam a Lei Chante e quando as pessoas procuram vocês para ter como base o texto que vocês criaram, para que isso também aconteça em outros estados? O que passa na cabeça de vocês? Assim, a dor continua, né? Porque a gente queria ele aqui com a gente, né? E o amor segue forte, intenso como sempre, né? Mas saber que famílias estão sendo acolhidas também através dessa vivência nossa, né? E que leva o nome do Chante, dá um quentinho no coração, né? A gente fica feliz, né? Como o Bruno falou, né? Que a gente sabe que famílias que virão depois de nós, passando pelas mesmas dores, que agora elas terão um acolhimento mais digno, que aquilo que doeu em mim não mais vai doer nelas, né? Então isso conforta a gente também, né? A gente fica feliz de ver também a história dele, seguindo as pessoas falando o nome dele também, né? Porque ele segue vivo com a gente, mas não só com a gente agora, mas com milhares de pessoas que vão ter esse acolhimento digno, né? Estão sendo impactadas, né? Sim. Doutora, é incrível a gente ver, assim, essa família unida, né? Em prol dessa causa, que agora também é de todos, né? Sempre foi, mas agora a gente está vendo ali no papel a lei. Na prática, para a gente entender, como é que vai funcionar agora dentro do hospital com essas famílias? A gente falou aqui da questão, né, do nome, né, que vai haver, da questão do quarto também, essas famílias vão ter direito a um local separado. Além disso, o que mais que muda na prática? Muda o direito, né, do acompanhamento durante todo o processo, né, do parto, né, dentro da maternidade, dentro do hospital. Muda também o direito da mãe de decidir como que vai ser o momento de criação de memórias, e esse tempo para que tenha um contato com o filho seja estendido num local com privacidade para todas as pessoas que a família julgar que sejam necessárias, para criar as memórias que são importantes. Também muda em relação ao direito dessa mãe de optar por fazer a doação do leite materno ou fazer a inibição, que muitas mães não sabiam, que é um direito de escolha delas, e também que às vezes tem um significado muito grande a manutenção da doação de leite. Verdade. Né? E então são muitas mudanças. Eu acho que o principal que ela traz também é o processo de formação da equipe profissional. Porque não adianta você ter uma ala separada se você não tem a sensibilidade de quem vai cuidar. É verdade. Então, muito do que você diz naquele momento vai ficar gravado na vida dessas famílias para sempre. Então, a gente às vezes tem que saber ser silêncio, escuta e acolhimento, porque às vezes a gente quer, de qualquer forma, tirar aquela dor naquele momento. E isso traz mais sofrimento para as famílias. Então,
Então a gente tem que estar treinado como um profissional e sensibilizado para fazer esse acolhimento digno. Isso muda com certeza o impacto emocional, né, para essas famílias. Todo esse tratamento diferenciado traz um impacto emocional diferenciado para essas famílias, né, doutora? Sim, a gente pode marcar essa família de duas formas. De uma forma que vai trazer um sofrimento, não só pela perda daquele bebê, mas pelo tratamento que foi oferecido. Perfeito. E para vocês, a experiência que vocês tiveram, vocês estavam contando que foi uma experiência negativa, né? Vocês não tiveram, por exemplo, esse tempo com o Chante ali para se despedir deles, né? Como é que foi isso, pessoal? Eu, no instinto materno, eu tentei sair da UTIM com ele nos braços. Eu só peguei ele e tentei sair. E eles me barraram, falaram que eu não podia sair dali com ele. E o meu quarto já estava cheio de familiares ali, né? Tias, primos, a madrinha dele estava lá. E eu queria levar para eles conhecer, eu queria que eles segurassem, eu queria tirar foto com eles, né? E isso doeu tanto em mim, essa foto, por exemplo, dele usando uma roupa, eu não tenho nenhuma foto dele usando roupa, né? Isso doeu tanto em mim que eu fiz uma fotomontagem depois, né? E eu não, porque eu queria ter esse registro, né? Quando eu sonhei com ele, ele era chamado de ursinho, né? Então ele tinha roupinhas de ursinho e eu não, infelizmente ele partiu e eu não tenho essa foto, né? E isso doeu demais em mim. Foi uma das coisas que mais doeu em mim, né? Não ter essa foto. E era uma coisa simples que eles poderiam permitir, né? Pois é, em relação ao atendimento também, Bruno, com a família, com os acompanhantes, né? Quem estava ali junto com vocês, o que você observou nesse processo? Então, o que a doutora Rose falou é importantíssimo, assim, e eu que vivi com a Mila o tempo inteiro no hospital ali, eu até, inclusive, escrevi um texto, tem um texto escrito, né, que não foi divulgado, mas em que eu digo nesse texto o quanto é importante que as pessoas que trabalham com gente que dizem cuidar de gente sejam sensíveis a gente, né? É importantíssimo ter essa sensibilidade, né? Eu, por exemplo, eu consigo te dizer, se eu encontrar na rua, dos profissionais que eu tive contato na UTIM, por exemplo, quem são as pessoas que me trataram bem, né? Nos trataram bem. Te marcou, né? E quem nos trataram mal também. Né? Então, o poder que o profissional de saúde tem de mudar o dia, de mudar até a vida de uma pessoa que está ali, é muito grande. Né? É uma profissão, digamos assim, muito importante, tão importante que a sensibilidade conta muito. Porque pode realmente mudar a vida de uma pessoa. Com certeza, com certeza. Então, pessoal, que a história de vocês, né? A gente fica muito agradecido de vocês terem vindo aqui compartilhar e admira muito a força de vocês enquanto casal, enquanto família, enquanto pais do Chante, né? Chante virou lei e que outras famílias sejam impactadas aí pela luta e pela força de vocês. Obrigada de todo o coração de vocês terem vindo aqui compartilhar a história de vocês. Eu queria pedir gentilmente para vocês deixarem um recado carinhoso para quem está assistindo a gente, que já passou por isso, às vezes teve a mesma experiência, uma experiência parecida com vocês e que está se sentindo de certa forma aliviado agora também em saber que outras famílias vão ter uma experiência diferente, um tratamento diferenciado. Que recado que fica? Eu ia deixar, assim, pedir para as pessoas que conhecem mães de anjos e para as mães de anjos também, não deixem isso ser silenciado, né? Porque esse amor segue com a gente, filhos são para sempre, né? Então a gente vai amar o Chante para sempre, a gente ama falar dele, a gente ama ouvir o nome dele, né? Então as pessoas que estão à volta acolham essas mães, nem que seja com a presença física, né? Mas estejam perto, né? Porque isso faz muita diferença. Perfeito. Bruno? Pra gente foi muito bom estar aqui. É sempre bom o convite para falar sobre o Chante, né? Hoje tem a lei aí também. E a gente se sente de verdade todas as vezes que fomos convidados para falar dele,
faremos o possível, né, para estarmos presentes. Então, porque ele está muito presente na gente, né? Então, por isso que a Mila falou da questão de não silenciar. Sim. Porque ele está com a gente o tempo inteiro, a gente vê as coisas, a gente sente ele o tempo inteiro. Perfeito. Doutora Rosiane, obrigada também pela presença aqui. Eu queria pedir para você também deixar um recado. Você falou aqui brilhantemente sobre a importância, né, da lei, dessa política que está aí agora, do preparo das equipes. Que recado que fica também por parte da senhora, que está ali do lado médico, né, trazendo essa visão aqui para nós, para o nosso bate-papo hoje? Então, se sensibilizar com essas famílias, né, e falar que a partir do momento que a gente tem uma lei, né, estadual, uma lei municipal, a gente como Secretaria Estadual está na construção da lei estadual. Em outubro a gente vai ter um seminário, porque a gente precisa de abordar isso também com a sociedade. Perfeito. Não adianta só o profissional receber esse tipo de treinamento, mas a sociedade também precisa dar espaço para poder escutar essas mães. E a partir do momento que eu sei dos meus direitos, eu posso também exigir quais são os deveres, tanto do Estado, do município e da federação, para que isso realmente saia do papel e ajude quem precisa, que são essas famílias que tiveram essas perdas. Perfeito, obrigada. Deixa eu apertar a mão de vocês, daqui a pouco eu abraço vocês, doutora Rosiane também. Obrigada, viu, gente, pela conversa, tá? Até a próxima oportunidade para a gente estar reunido novamente. Deixa eu virar aqui um pouquinho para a câmera 1, pessoal. A gente tem oportunidade de emprego hoje aqui no Tribuna Manhã. Roda a nossa vinheta aí, por favor. Para hoje são quase 3.000 vagas disponíveis em todo o estado. Vamos dar um giro por Cariacica, mais de 700 vagas. São chances para trabalhar como encanador, copeiro, mecânico de automóveis, pintor de veículos. E também tem chance em Vila Velha. Você que está precisando se recolocar no mercado de trabalho, está precisando de uma vaga, Vila Velha, mais de 180 oportunidades, viu? São vagas para vidraceiro, zelador, técnico em segurança do trabalho, merendeiro e muito mais. A gente não consegue trazer todas aqui, mas a gente separa algumas para vocês. trabalhavix.vitoria.es.gov.br. Entra lá e dá uma olhadinha para você saber todos os detalhes e boa sorte.